Boa tarde, colegas. Boa tarde, presidente. Boa tarde, bem? presidente. Boa tarde. Boa tarde, conselheiro Algir Lorenzon, conselheiro Marcelo Spilk, conselheiro Alexandre Porce, diretor-geral, colegas, demais presentes. Vejo aqui que o doutor Darcy já está presente. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Boa tarde. a GPM também presente, BRK. Deixa eu ver aqui. Presidente. Bom, Sulgás também. Bem, todos muito bem-vindos à nossa sessão de número 37 de 2024. A DECOM também presente. Boa tarde. Primeiro item da nossa pauta é a apreciação das minutas de número 35 e 36. A 35 já foi revisada, por mim podemos aprová-la. A 36 fica para a semana que vem. Pergunto se podemos aprová-la para a de número 35. Aprovado, presidente. Eu aprovo, presidente. Ok, obrigada. Aprovo também. Nossa matéria de hoje, a primeira matéria, é a análise do processo 1001-3900-231, que trata do pedido da revisão tarifária extraordinária formulado pela concessionária BRK Ambiental Uruguaiana. O relator é o conselheiro Algir Lorenzon e o revisor é o conselheiro Alexandre Alves Porce. Conselheiro Lorenzon, o senhor tem a palavra. Obrigado, presidente. Quero cumprimentar Vossa Excelência e, na sua pessoa, cumprimento a todos os que estão participando desta sessão do Conselho Superior. O processo, Vossa Excelência já citou, e vou de imediato, então, passar ao exame do relatório. Antes, porém, dizendo que o conselheiro revisor é o eminente conselheiro Alexandre Alves Porce. Do relatório. Trata o presente expediente de pedido de revisão extraordinária de tarifas para os serviços de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário e serviços complementares do município de Uruguaiana, apresentado pela concessionária BRK Ambiental Uruguaiana S.A. Em 4 de agosto de 2023, a concessionária protocola o ofício número 237/2023, com pleito de revisão extraordinária. Justifica o pedido em razão da ocorrência de eventos que impactaram a execução do contrato de concessão, gerando ônus financeiro extraordinário para a concessionária, os quais, no entanto, constituem riscos que não estão contratualmente alocados à BRK Ambiental, dando causa a desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. A saber, 2 pontos. Primeiro, frustração de receita materializada no período de agosto de 2021 a maio de 2023, decorrente do parcelamento na aplicação do reajuste tarifário do ano de 2021. Fator 01. 2. Frustração de receita materializada no período de janeiro de 2022 a maio de 2023, em razão da concessão de franquia do consumo de água para o Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, prevista na Lei 5.315 de 2021. É o fator 02. Apresenta nota técnica contendo as justificativas e os cálculos do impacto dos eventos, bem como a seguinte proposta para o reequilíbrio. 2 pontos, aspas. Para que as frustrações de receitas materializadas em razão dos eventos 1 e 2 sejam reequilibrados até a próxima revisão ordinária, é necessário aumento tarifário temporário entre setembro de 2023 e maio de 2025, de 30,66%. A partir de junho de 2025, a tarifa de água e esgoto receberia um desconto para zerar o efeito deste percentual. Fecha aspas. Após a análise preliminar da Diretoria de Tarifas e Estudos Econômico-Financeiros, a Diretoria de Assuntos Jurídicos emite a informação número 212/2023, manifestando-se quanto a cada um dos eventos. Primeiro,
frustração de receita decorrente do parcelamento na aplicação do reajuste tarifário do ano de 2021, que é o evento 01. Vale mencionar que o contrato de concessão número 160/2011 e seus aditivos prevê, na sua cláusula 23, taxativamente as hipóteses de cabimento de revisão extraordinária para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro que pode ocorrer a qualquer tempo, quando forem verificados os seguintes eventos causadores de desequilíbrio. 2 pontos. 1. Caso fortuito ou força maior. 2. Fato do príncipe. 3. Fato da administração. Ou ainda, 4. Atos ou fatos não previstos no contrato e fora do controle da concessionária, mas que impactem de forma relevante as receitas e ou as despesas e custos da concessionária. Ocorre que, conforme consta no ofício 123/2022 e seus anexos, SEI número 033, 88, 91 e seguintes, do processo 845-3900/20, dígito 3, o parcelamento do montante de 26,34% para o índice residual de reajuste do ano de 2021 foi acordado pela concessionária e pelo município de Uruguaiana, e deste acordo efetivou-se decidido na resolução decisória AGERGS número 652/2022. Ademais, no inciso 4º do artigo 2º da resolução decisória AGERGS 652/2022, atendendo o acordado entre as partes, foi explicitado que, na quarta parcela de 5,27%, juntamente com a aplicação da revisão tarifária ordinária de 2025, determinando a recomposição de eventuais diferenças em razão do parcelamento dos incisos 1 a 4. Dos incisos 1 a 4. Por todo o exposto, entendemos que não há subsunção dos fatos alegados pela concessionária com as hipóteses taxativas de revisão extraordinária previstas na subcláusula 23.1 da cláusula 23, que trata da revisão extraordinária, alterado pelo segundo aditivo ao contrato de concessão número 160/2011. Fecha aspas. Segundo, a frustração de receita em razão da concessão de franquia do consumo de água para o Hospital Santa Casa de Misericórdia, ou melhor, Santa Casa de Caridade, prevista na Lei número 5.315 de 2021, é o evento 02. A diretoria expõe que a possibilidade de revisão extraordinária no caso em tela já havia sido analisada na informação 16/2022 da diretoria jurídica, de 25 de janeiro de 2022, é o SEI número 03-3098-4, processo número 1699-3900/21, dígito 2, quando a concessionária informou da tramitação do projeto de lei municipal número 144/2021, que tratava sobre a concessão da franquia. Esclarece que antes da lei municipal 5315, de 15 de dezembro de 2021, estava em vigor a Lei Municipal 4731 de 2016, que previa a concessão do benefício tarifário à Santa Casa de Uruguaiana pelo período de 60 meses. Findado este período, foi aprovada a nova lei, com o mesmo objeto por mais 60 meses. Na ocasião da Lei Municipal 4731 de 2016, a AGERGS já havia reconhecido o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato em face da concessão de franquia ao hospital, conforme se verifica no voto relatoria SEI número 0310782, processo 845-3900/20, dígito 3, que resultou na resolução decisória número 626 de 13 de julho de 2021. Assim, a diretoria mantém o entendimento expresso na informação 16/2022, aspas, pela possibilidade de revisão extraordinária das tarifas nos fatos do príncipe ou fatos da administração,
como é o caso da Lei Municipal 5315, publicada em 15 de dezembro de 2021, SEI número 03-30688, aprovada e sancionada no município de Uruguaiana. Quanto à questão do cumprimento do prazo da cláusula 23.5 do contrato, o qual estabelece que, aspas, a concessionária deverá encaminhar à entidade reguladora e fiscalizadora, em até 180 dias de sua verificação, o requerimento de revisão instruído com todas as informações e dados necessários à sua análise, acompanhado de relatório técnico ou laudo pericial, onde demonstre inequivocamente o impacto ou a repercussão do evento sobre os principais componentes de custos e seus reflexos sobre as receitas da concessionária, que definem o valor da tarifa. Fecha o aspas. Verifica-se que o pleito da concessionária está dentro do prazo de 60 meses estabelecido pela Lei Municipal 5315. Isto posto, o fato tido como gerador do desequilíbrio econômico e financeiro ainda está ocorrendo. Portanto, entendemos como juridicamente possível, dentro do prazo para ser pleiteada, a revisão extraordinária dos impactos da Lei Municipal 5315, publicada em 15 de dezembro de 2021, desde que cumpridos os demais requisitos contratuais e legais para realizar a revisão extraordinária, conforme a apuração a ser realizada pela Diretoria de Tarifas da AGERGS. Na informação 128/2023, Diretoria de Tarifas, após receber documentos complementares solicitados à BRK, analisa o requerimento, trazendo as seguintes considerações. 2 pontos. Primeiro, da frustração da receita decorrente do parcelamento na aplicação do reajuste tarifário do ano de 2021. Destaca que as propostas de não aplicação do percentual integral de reajuste em 2021, o parcelamento em 5 vezes e a sugestão de recuperação das eventuais diferenças somente na terceira revisão ordinária, vieram do grupo de trabalho constituído pela própria concessionária junto ao poder concedente. Em consonância com o que foi solicitado e acordado entre as partes, tendo em vista a situação de pandemia e a elevada variação do IGPM, o Conselho Superior da AGERGS emitiu as resoluções decisórias 626 de 2021 e 652 de 2022. Conclui que este evento deverá ser incluído na próxima revisão ordinária, uma vez que não se enquadra nas hipóteses de revisão extraordinária. 2. Da frustração de receita materializada no período de janeiro de 2022 a maio de 2023, em razão da concessão de franquia do consumo de água para o Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, prevista na Lei 5315 de 2021. Esclarece que, após verificação do enquadramento do evento 02 como ensejador de revisão extraordinária, juridicamente, cabe analisar o cumprimento do requisito determinado na lei e no contrato a respeito da relevância do impacto. Verificamos que a perda de receita declarada de R$ 1.499.207,75 em função da criação de franquia no consumo e utilização do serviço de água potável e de esgotamento sanitário ao Hospital da Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, no período julho de 2021 a maio de 2023, representa 1,15% do faturamento bruto anual relativo ao exercício de 2022, segundo consta nas demonstrações financeiras auditadas e anexadas ao presente expediente. Para exame da relevância, utilizamos como critério o disposto na cláusula 23.5, alterada pelo segundo aditivo, por entender haver razoabilidade. Diante do exposto, quanto ao evento 02, apesar de ser enquadrado juridicamente como evento ensejador da revisão extraordinária, quanto ao critério da relevância, entendemos que se deverá aguardar até que o desequilíbrio alcance um montante igual ou superior a 5% do faturamento anual do exercício imediatamente anterior ou incluí-lo na terceira revisão ordinária, de modo análogo ao que foi feito na segunda revisão ordinária,
em atendimento à decisão do Conselho Superior quando da criação da Lei Municipal 4731 de 2016. Por fim, considerando o disposto na legislação, no contrato e o impacto econômico e financeiro supracitado, recomendamos o não acolhimento do pedido de revisão extraordinária no presente momento. Fecho aspas. Mediante o ofício 360/2023, de 17 de novembro de 2023, a BRK alerta que o prazo previsto na cláusula 23.6 para manifestação do poder concedente da agência reguladora já encerrou. Diante desse cenário, requer 2 pontos. Primeiro, atualização sobre o status da análise do requerimento de reequilíbrio. 2, disponibilização integral do processo administrativo. E 3, urgência na análise do requerimento, haja visto o prazo expirado. Após disponibilizar o acesso aos autos para acompanhamento da concessionária, em 23 de novembro de 2023, a Diretoria-Geral acolhe as manifestações da área técnica e encaminha processo para deliberação pelo Conselho Superior. Em 8 de fevereiro de 2024, a BRK protocola o ofício 035/2024, informando a reunião realizada em 11 de dezembro de 2023 na sede da GERES, com participação de representantes da concessionária, técnicos e diretores da GERES, onde ficou acordado a criação de um grupo de trabalho específico para debate e esclarecimento sobre o pleito. Nesse sentido, indica a relação dos funcionários para a composição do grupo. Em 8 de março de 2024, a BRK manifesta-se no ofício 066/2024, apresentando razões que indicam que, aspas, as avaliações da área técnica e do diretor-geral das redes não consideraram algumas informações extremamente relevantes que devem ser analisadas pelos conselheiros, já que o impacto de eventual não provimento da revisão extraordinária será bastante negativo ao equilíbrio econômico e financeiro do contrato de concessão, que já está bastante desequilibrado. Fecha aspas. Por conclusão e pedidos, apresenta em resumo que, 2 pontos. Fica claro que o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão vem se agravando de maneira inesperada, e esse agravamento perdurará até a revisão ordinária, causando impacto extremamente negativo no fluxo de caixa da BRK. Apenas para ilustrar o montante do desequilíbrio até que seja iniciada a revisão ordinária no ano de 2026, se forem somados os valores dos fatores 01 e 02, está se tratando de um desequilíbrio de aproximadamente R$ 49.118.000 reais. Como dito, tal frustração de receita é incontestavelmente relevante o suficiente para colocar em risco o cumprimento das metas contratuais. Assim, sobre a perspectiva dos efeitos práticos das decisões administrativas, não há justificativa para alocar esse ônus à concessionária. Fecha aspas. Mas, na remota hipótese de os conselheiros entenderem que ambos os fatores 01 e 02 do pleito devem ser avaliados no âmbito da terceira revisão ordinária, pede-se que até o término da terceira revisão ordinária, nem o município, nem as GERES penalizem a BRK pelo eventual descumprimento de quaisquer metas contratuais. Essa medida mitigadora é aderente ao que havia sido proposto no pleito, já que foi proposto um aumento tarifário temporário entre setembro de 2023 e maio de 2025, de 30,66%. Ou seja, caso não seja concedido esse aumento tarifário temporário, que pelo menos a BRK não seja penalizada pelo eventual inadimplemento de metas contratuais até a conclusão da terceira revisão ordinária. Fecha o aspas. A Diretoria de Assuntos Jurídicos, em análise ao ofício 066/2024, emite o encaminhamento número 79/2024, indicando que não foram apresentados fatos novos que requerem revisão da informação número 212/2023. Da mesma forma,
a diretoria de tarifas mantém as conclusões já apresentadas na informação 128/2023. Após solicitar acesso ao processo, a ADECOM, a Associação de Defesa do Consumidor da Uruguaiana, manifesta-se protocolando na AGERGS o documento 20.62.108, de 21 de junho de 2024, destacando que a entidade não foi notificada da autuação do expediente. Apresenta suas razões, fundamentações jurídicas e o entendimento de absoluta ausência dos pressupostos jurídicos e contratuais, bem como previsto na legislação de regência sobre o pleito. Por conclusão, indica que, 2 pontos. 1. O requerimento da concessionária não veio acompanhado dos documentos indispensáveis para a instrução do processo, não correlacionadas às provas inequívocas dos impactos nas receitas da empresa. 2. Não foi atendido o prazo de até 180 dias do conhecimento das ocorrências dos eventos ensejadores da revisão extraordinária, portanto, preclusa a pretensão. 3. Não caracterizado o momento adequado para a requisição da revisão extraordinária de tarifas, quando deveria atingir o índice mínimo de 5% do faturamento anual da concessionária. 4. O evento relativo aos efeitos da edição da Lei Municipal 53.15 de 2021 não está inserido na área de revisão extraordinária de tarifas, tanto que não alcançou o percentual exigido na cláusula 36.5 do segundo aditivo. Por outro lado, já existe precedente da AGERGS que indica a revisão ordinária. 5. Não houve relatório dos eventos que causaram evento positivo, que seria a redução das despesas, nas receitas da empresa, seja a edição da Lei Complementar 194/2022, redução do ICMS de 30% para 17%, com redução de 10% nas tarifas de rede elétrica e outros produtos que fazem parte do custo de operação. 6. O pleito relativo ao parcelamento do reajuste de tarifas acordados pelas partes e homologado pela Resolução 652/2022 é material precluso, eis que já definido e previstas as datas para tais reajustes. Ante ao reportado, o entendimento desta entidade é pelo não acolhimento de todo o pleito requerido pela concessionária, em conformidade com o contrato 160/2011 e seus aditivos, bem como a norma de elegência, Lei 11.445/2007 e demais legislações aplicáveis ao caso concreto. Em 4 de julho de 2024, a Diretoria-Geral retorna o expediente para a deliberação do Conselho Superior. E assim eu concluo o relatório, eminente presidente. Obrigada. Peço licença para pedir uma água. Sim. Obrigada, conselheiro Lorenzon. Nós temos inscritos aqui para sustentação oral pela BRK, o doutor Leandro Aredes e o diretor Ícaro Melo. E pela ADECOM, também o doutor João Carlos dos Santos. Vamos iniciar, então, pela ordem regimental, pela BRK. Temos 15 minutos. Doutor Leandro, bem-vindo. O senhor tem a palavra. São 14h24. Também o diretor Ícaro, muito bem-vindo. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Eu vou começar aqui, né, com a minha sustentação, depois eu passo a palavra dentro do tempo para o doutor Leandro. Eu queria só começar aqui falando o seguinte, lembrando um pouco desse cenário, a origem desse caso, apesar de já ter sido lida aí no relatório, mas o que isso se relaciona com o nosso contexto aqui, né? Então, nós tivemos no ciclo de 2020-21 um GPM apurado da ordem superior de 37% para ser aplicado como reajuste regular lá em agosto de 21, né? A partir de uma demanda da própria prefeitura, esse valor foi suspenso e aplicado parcialmente em 21, e a diferença nominal foi parcelada, assim como citado, né? Nos anos seguintes, porém,
a gente teve uma série de situações que impactaram significativamente a nossa operação aqui no sistema, tanto de água quanto de esgoto, e que no contrato a gente depende exclusivamente da receita advinda dos clientes, do pagamento mensal dos usuários, né? E isso agrava significativamente o cenário de desequilíbrio já materializado até hoje, né? Nesse período todo, nós passamos aí, de lá para cá, em duas secas históricas de 2021, entre 21 e 22, e 22 e 23. E já logo na sequência, nós tivemos três cheias históricas: setembro de 23, novembro a dezembro de 23 e agora em maio de 24, né? Culminando com a catástrofe lá em maio, que demandaram ações assim emergenciais, extraordinárias, não previstas e que tiveram todo o empenho da concessionária para que a gente mantivesse o sistema em operação, né? Vale lembrar que a gente não teve em nenhum momento paralisação da prestação de serviço nesse período, muito diferente das cidades, tanto aqui do entorno quanto as outras cidades do estado, que também entraram em situação de emergência, assim como Uruguaiana, mas que tiveram, em muitos momentos, né, os seus serviços paralisados ou comprometidos ou descontinuados, diferente daqui da gente que manteve todo esse empenho. Nesse período todo, de lá para cá, os custos tiveram um reajuste muito acima da inflação, já materializados, né? E não foi repassado integralmente a tarifa. E eles estão sendo totalmente suportados por nós, pela concessionária. E, como eu falei anteriormente, dependem exclusivamente do recebimento das contas dos clientes, para que a gente mantenha a operação em funcionamento, pagamento de insumo, energia elétrica, produto químico, salário e etc. Só para vocês terem uma ideia, anotei aqui alguns custos já materializados nesse período, alguns custos extraordinários advindos lá de 2020. Produto químico, em média, nesse período todo, subiu 172%. Né? Nós estamos falando da ordem de pagava R$ 1 para alguma coisa, nós estamos pagando quase R$ 3. De acordo coletivo, dissídio, plano de saúde, tudo voltado ao salário, em torno de 25% de reajuste. Energia elétrica, em média, subiu 40%. Ou seja, né, a gente está suportando todo esse desequilíbrio desde daquele fato que origina esse desequilíbrio, né? E, de novo, tudo isso sendo pago e como fonte exclusiva de receita, o recebimento das contas dos clientes, né? Então, assim como os investimentos que também não são previstos em financiamento, como pavimentação e outros tipos de investimento, também são exclusivos do caixa da empresa, né? Assim como dito também, um outro fator significativo desse desequilíbrio é a renovação da lei, ou seja, uma nova lei que não se estava em vigor e passou a ser vigente a partir de janeiro de 22, que é a lei de desconto da franquia da Santa Casa. Isso aí, esse desequilíbrio extraordinário, novo, que não estava previsto, além da assiduidade de não pagamento da instituição da parcela que corresponde ao que ela tem dever de pagar, isso soma na ordem de 4,5 milhões de reais, né? Então, veja que são fatores que intensificaram e prejudicaram extraordinariamente as receitas da concessão. A gente também, somado a esse desequilíbrio, agora passando aí para finalizar, passar a palavra para o meu colega, a soma desse desequilíbrio do parcelamento do IGPM, mais a nova lei da Santa Casa, mais a não pagamento da franquia,
somam da ordem de 50 milhões de desequilíbrios de atos extraordinários não previstos, né? Então, isso tem que ser levado em consideração, esse cenário atípico, assim como foi um cenário atípico de inflação fora da realidade, como materializado lá naquele período pós-pandemia. Então, acho que para fechar seria essa relevância desses custos extraordinários não previstos. Isso tem que ser levado na análise aí do reequilíbrio pedido. Boa tarde, presidente Luciana, demais conselheiros Algir e Posse, em nome dos quais aí eu cumprimento todos os presentes. E complementando o que o Ícaro está trazendo, né? Ele traz essa informação relevante, né, do grave desequilíbrio, do tamanho desse desequilíbrio, que isso está comprovado dentro dos autos do processo administrativo, tá? O tanto que o fluxo de caixa da concessionária vem se espremendo em relação desses eventos especificamente, tá? Mas o Ícaro traz alguns outros exemplos, tá, que não são objetos do presente pleito, mas que também vem espremendo o fluxo de caixa concessionária. E por essa razão, né, que a gente apresenta este pleito, né, conhecendo, sendo conhecedor da realidade da concessão, tá, num cenário em que a fiscalização está implacável em continuar exigindo investimentos, tá, principalmente a fiscalização municipal, e a gente conhece o desequilíbrio e a fiscalização não enxerga esse desequilíbrio. Ela simplesmente exige que a gente faça e que a gente faça cada vez mais. Então, diante desse cenário, não dá para ignorar esse desequilíbrio, tá? E aqui, recordando um pouco, quando a gente, quando veio o reajuste de 23, quando a gente acordou o parcelamento lá atrás, das parcelas de 5,27, que é o parcelamento em relação ao IGPM de 21, que deu os 37%, a gente faz esse acordo numa perspectiva de que as inflações seguintes seriam positivas e a gente iria aplicar este parcelamento junto com as inflações positivas dos anos subsequentes. O que acontece de extraordinário que não está no controle da concessionária e que está relacionado diretamente à macroeconomia? Os reajustes de 23 e 24 vieram negativos. Tivemos deflações em 23 e 24. Fatores que não estão no controle da concessionária. Somados ao parcelamento, espremem ainda mais o nosso fluxo de caixa, nossa capacidade de investimento. É isso que a gente chama aqui de extraordinário e é isso que a gente coloca na mesa. Quando veio o reajuste de 23, a gente pediu, na análise do bojo do processo de reajuste de 23, a gente solicitou a Gerges que não fosse aplicado os menos 4,47 do reajuste de 23 do GPM de 23. De modo para deixar esses menos 4,47 apenas para revisão extraordinária, para revisão ordinária. De maneira a gente aplicar apenas os 5,27 do parcelamento e, com isso, proteger um pouco mais o fluxo de caixa ao contrato de concessão. A Gerges, na decisão em relação ao reajuste 23, nega esse pedido da concessionária, está lá na informação 32/2023 DT, de 13 de julho de 23, dizendo que vamos aplicar os menos 4,47 em 23, mas a diferença desse reajuste, toda essa frustração de receita, ela pode ser requerida e solicitada mediante revisão extraordinária. A Gerges emite, então, muita atenção a isso. A Gerges emite lá em 23 DT, informação 32/23 da DT, dizendo que toda essa frustração em relação às receitas poderia ser objetivo de revisão extraordinária. E é por isso, somente por isso, que a BRK coloca, não só por isso, mas por isso principalmente, a BRK coloca o pleito de revisão extraordinária na mesa. Isso num cenário em que a gente já trazendo todo essa arroxo do fluxo de caixa, somado a vários outros fatores que o Ícaro traz aqui que foram experimentos. Então, isso não pode ser ignorado. Isso não pode ser deixado de lado ao se analisar esse pleito. A análise desses pleitos, elas não têm que seguir uma lógica estritamente formal. É isso que a gente traz na petição que foi protocolada mais recentemente em 24, em relação à manifestação da DT jurídica.
que a análise desse pleito ela tem que levar em consideração o tamanho do desequilíbrio que esse contrato acumula e que permanecer nesse desequilíbrio é comprometer a capacidade de investimentos da concessionária BRK Ambiental Uruguaiana. Ok. Somado a isso, acho que eu tenho mais tempo. Já se esgotou até. Mais um minuto para concluir, por favor, doutor. Não eram 15 minutos, presidente? Desculpa, eu anotei como 15. Você falou e vai ir até 40. Desculpa, sim, desculpe. Desculpe. Não, me atrapalhei aqui. Sim, 15 minutos. Tudo bem. Em relação ao fator número 2, que é a questão da franquia da Santa Casa, há aqui uma grande confusão que a gente precisa esclarecer. A informação da diretoria jurídica 212/23, ela faz uma análise correta sobre a cláusula 23.5 do contrato, que é a cláusula que foi trazida pelo quarto termo aditivo e que ela não traz o percentual de 5% dos desequilíbrios para que seja condição de solicitação da revisão extraordinária. A cláusula vigente, essa eu acho que eu vou do quarto termo aditivo, não tem os limites, o limite de 5%. Eu faço questão de projetar a cláusula 23.5, tá aqui a cláusula 23.5. Ao passo que essa cláusula não fala, e ela alterou a cláusula 23.5 que veio no segundo termo aditivo, que está revogada, a cláusula do segundo termo aditivo, que falava dos limites 5%. Então, não existe hoje uma cláusula vigente neste contrato que condicione uma revisão extraordinária aos limites de 5%. Essa cláusula está revogada. E ainda assim, a informação número 128/23 da DT, de 23 de outubro de 23, utiliza uma cláusula revogada do contrato, revogada, para falar que não está respeitando o limite de 5% e por isso o pleito tem que ser indeferido. Inadmissível o que a gente está vendo aqui. É de fato você não observar as disposições do contrato de concessão enquanto ato de perfeito. Estão indeferindo um pleito em uma cláusula revogada do contrato de concessão. O fato é que aqui a gente tem a oportunidade, como o Icaro já trouxe, é grave o desequilíbrio desse contrato, 50 milhões de reais, que espreme a nossa capacidade de investimento, e a gente tem a oportunidade aqui agora de colocar esse contrato no eixo, que se os investimentos continuem. Se a decisão for tomada no sentido de observar as suas consequências práticas, como fala o artigo 20 da LINDB. E é isso que a gente pede. Que seja levado em consideração o efeito prático da decisão e seja deferido o reequilíbrio para que a gente possa continuar os investimentos contratuais. De fato, a gente está com fluxo de caixa apertado. Eu queria fazer um exercício final com vocês aqui. Com todos vocês, conselheiros e com os presentes. Pensem agora, vistam o chapéu do nosso acionista, do nosso investidor. E agora, com o chapéu do acionista, eu convido vocês a injetar e a continuar investindo num negócio que acumula uma frustração de receita de 50 milhões de reais. Cujo risco iminente de não ter um reequilíbrio deferido na presidente de revisão é alto. Vocês, conselheiros, ou acionistas imaginários aqui, topam continuar investindo nesse negócio? Eu acho que nós todos aqui sabemos a resposta. Essa é a real realidade do contrato de concessão de água e esgoto uruguaiano. E é por isso que a gente bate na tecla que a
continuidade dos investimentos desse contrato precisam olhar para o reequilíbrio e o grave reequilíbrio que esse contrato está desacumulando. E é por essa razão que a gente insiste, pede e requer novamente o deferimento desses pleitos, que não se discute se eles são devidos ou não. O que se discute é se eles serão agora ou se eles serão no futuro. Só que esse futuro já pode ser tarde. Certo. Obrigado, Agora, presidente. acho que chegamos ao período. O senhor concluiu, doutor Leandro? Obrigado, presidente. Concluí. Obrigada. Vamos passar a palavra, então, ao doutor João Carlos, da ADECOM. Por favor, o senhor tem a palavra. 15 Boa minutos. tarde, presidente. Boa tarde, senhores conselheiros. Me ouvem? Sim. Boa tarde, Ícaro e doutor Leandro, da BRCAI. Esse assunto já vem sendo tratado há um bom tempo, e seria a revisão extraordinária de tarifa. E ela está prevista, vou repetir, no artigo 38, inciso 2, da Lei Federal de Saneamento, bem como na Lei Municipal de Concessão. O direito da concessionária, diante dos fatores que seja a revisão, não se discute. Eles têm o direito, sim. Só que esse primeiro item que está sendo discutido, está sendo pleiteado, é o parcelamento que foi proposto pela própria concessionária, aceito e proposto diante da resolução 652 de 2022. Correto? Então, se por um lado a concessionária tem a obrigação de cumprir o contrato e os regulamentos foram decididos pelas redes, juntamente com o poder concedente, inclusive com a ADECOM participando também, não podemos esquecer os consumidores. Os consumidores devem ser avisados com antecedência. Os consumidores estão com a previsão de pagamento já agendada, com as possibilidades de reajustes anuais do IGPM, mais o índice do parcelamento, que é 5,27, mais 2,88 para 2026. Então, a proposta da concessionária foi de parcelamento, aceita. Então, não há razão, está precluso esse reajuste extraordinário. Tá? Quanto à lei 5.315, que é a franquia da Santa Casa, eu já adianto que eu sou contra essa lei, contrário a essa lei. Essa lei, ela simplesmente joga uma obrigação do poder concedente, que é a obrigação de participar da saúde da Santa Casa, que inclusive agora é administrador da Santa Casa, é a obrigação do poder concedente. E ele simplesmente já costumeira, um mau costume agora, fez por 5 anos, uma lei anterior, por mais 5 outra lei anterior, essa lei que está em vigor agora. Então, são 10 anos de franquia para Santa Casa, jogando essa conta na conta das tarifas, aumento de tarifas para o consumidor. Então, isso é muito ruim, mas existe a lei, ela pode ser até discutida. Quanto a essa questão da lei municipal de franquia, que foi já mencionado no relatório, ela fecha um valor em torno de 4 milhões e 500. No entanto, também essa entidade, a ADECOM, já se manifestou em alguns outros julgamentos que houve uma redução significativa, bastante significativa, da tarifa de ICMS, que no estado do Rio Grande do Sul era 30% e ela reduziu para 17%. Então, isso é uma redução de 13%, não 10%, 13% na tarifa
da energia elétrica. Esse valor da redução da tarifa de energia elétrica é maior que o valor desembolsado para a franquia da Santa Casa. Então, temos que ser claros e transparentes, e, além de tudo, com dados verdadeiros. Então, a PRK não está com redução do fluxo de caixa, pelo contrário, ela está com aumento de fluxo de caixa em relação comparando em relação à lei municipal de franquia e à conta de energia. Tá? E aqui eu gostaria de fazer uma anotação muito séria, que foi afirmado agora pelo representante da BRK, o Ícaro, que a energia subiu 40%. Isso não é verdade, nós temos que trabalhar com fatos e dados verdadeiros. Não é verdade. A energia elétrica subiu pelo IGPM nos últimos 5 anos, não teve nenhum aumento extraordinário. E desde 2022, julho de 2022, ou fazem 2 anos, que ela reduziu 13%. Se existe esse consumo maior de energia elétrica, é má administração da concessionária. Não houve esse aumento de tarifa. Pelo contrário, as tarifas comparadas nos últimos 5 anos reduziram. Não vou afirmar o percentual porque eu não fiz um estudo aqui, mas a GERG, os conselheiros são cientes dessa situação porque trabalham com tarifa de energia elétrica, conhecem o setor, são reguladores do setor. Então, tem que ser consideradas as informações que estão sendo passadas. Não existe esse aumento de 40%. Por outro lado, o doutor Leandro fala que o reajuste negativo, ou seja, a deflação que teve no IGPM, causou prejuízo negativo, não tem lógica. Qualquer contador pode saber. Se devia 5 e 5 foram antecipados, foi diminuído, foi reduzido o custo. O que é o reajuste do IGPM? É o custo dos insumos da concessionária. É o índice de reajuste do contrato, para repor o equilíbrio dos preços, não o equilíbrio do contrato, o equilíbrio do preço. Então, se teve um reajuste negativo, antecipou o pagamento. Então, é o contrário, não existe essa possibilidade de aumentar. Ele está antecipando, diminuiu os custos nesse período. Se tivesse sido aumentado os 37%, ia ter uma redução, não houve essa redução. Foi aplicado o reajuste do ano e a parcela. Então, são dados que são o contrário, não tem lógica, são dados matemáticos. Não podemos trabalhar em cima disso. Então, a concessionária hoje tem um reajuste que os consumidores são devedores de 5,27 mais 2,88, sendo 5,27 agora para que 6, 7 meses, que é junto com o reajuste de julho, a data base, e depois 2,88 para 2026. Então, não se justifica uma redução do faturamento do caixa, impacto negativo. Tá? Também gostaria de citar aqui alguma coisa sobre o que o doutor Leandro falou, que a cláusula que limita em 5% está revogada, não tem explicitamente no quarto aditivo a revogação. Então, ela não está revogada. E se assim estivesse, a doutrina fala que cabe revisão extraordinária quando tiver um impacto significativo, tanto para menos ou para mais. Não é cada vez que sobe a energia, 1% a mais vai fazer revisão extraordinária, não. A doutrina, o Antônio Sintra fala nisso, um doutrinador, um especialista em contrato. Ela deve ser posta em revisão quando tiver um impacto significativo. Não é um impacto de agora 8% que o resto não tem. Voltando à questão do consumo de energia elétrica. Todos os conselheiros sabem, todos os técnicos sabem, já pela 3ª ou 4ª vez, peço desculpa por ser repetitivo, a concessionária tem uma obrigação contratual
de usar tecnologias modernas e novas, diminuir custo. Energia solar. Temos um impacto de, no mínimo, aproximado de 6% no total das tarifas se usar energia solar. A concessionária não fez e fica reclamando do custo da energia elétrica. Então, são questões que devem ser levadas em consideração. Dessa forma, a DECOM é totalmente, absolutamente contra qualquer revisão extraordinária agora. É impossível juridicamente fazer revisão extraordinária, não cabe revisão extraordinária. Uma, porque a matéria já está preclusa, já está definido com o acordo da concessionária, e segundo, porque a lei municipal, embora seja um ato do príncipe, seja extraordinário, sem condições de controle da concessionária, ela está amparada em termos técnicos pela diferença de tarifa de energia elétrica. Ela não tem um impacto nenhum. Pelo contrário, ela tem impacto positivo para a concessionária. Seriam essas minhas considerações. Muito obrigado. Obrigada, doutor João Carlos. Considerando, então, que não há mais inscritos, a gente pode devolver a palavra para o conselheiro Lorenzon, para a sua fundamentação. Obrigado, Por favor, presidente. conselheiro. Muito obrigado, presidente. Está me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, sim. Quero cumprimentar, inicialmente, o doutor Ícaro e, posteriormente, o doutor Leandro, que falaram em nome da BRK. Fiz algumas anotações das observações feitas por suas excelências e também a manifestação feita em nome da DECOM pelo doutor João Carlos dos Santos. Vou prosseguir, senhora presidente e senhores conselheiros, para tratar agora da fundamentação. Eu faço dizendo que, mediante convênio específico celebrado com a AGERGS, o município de Uruguaiana delegou a regulação dos serviços públicos de abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário, competindo à agência exercer suas atribuições previstas na Lei nº 10.031 de 1997, e segundo as disposições do contrato de concessão número 160/2011. A cláusula segunda do convênio firmado estabelece os principais objetivos a serem atingidos. 2 pontos. Primeiro, assegurar a prestação de serviços adequados, assim entendidos aqueles que satisfazem as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia em sua prestação e modicidade nas suas tarifas. 2. Garantir a harmonia entre os interesses dos usuários, município, que é o poder concedente, e concessionário. E 3. Zelar pelo equilíbrio econômico e financeiro do serviço de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário. A Lei Federal 11.445, de 2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, prevê, em seu artigo 38, que as revisões tarifárias compreenderão a reavaliação das condições da prestação de serviço e das tarifas praticadas e poderão ser 2 pontos. Primeiro, periódicas, objetivando a distribuição dos ganhos de produtividade com os usuários e a reavaliação das condições de mercado. Ou 2, extraordinárias, quando se verificar a ocorrência de fatos não previstos no contrato, fora do controle do prestador de serviços, que alterem o seu equilíbrio econômico-financeiro. Parágrafo 1º. As revisões tarifárias terão suas pautas definidas pelas respectivas entidades reguladoras, ouvidos os titulares, os usuários e os prestadores de serviços. Parágrafo 4º. A entidade de regulação poderá autorizar o prestador de serviços a repassar aos usuários custos e encargos tributários não previstos originalmente e por ele não administrados, nos termos da Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. Fecho aspas. O contrato de concessão firmado entre o município e a concessionária, atualmente denominada BRK Ambiental Uruguaiana S.A., disciplina a forma de prestação de serviços e especifica direitos e obrigações das partes ao longo da vigência da concessão.
Quanto ao sistema tarifário, estabelece, 2 pontos, cláusula 17, 17º, sistema tarifário, 17.2, as tarifas serão preservadas pelas regras de reajuste e revisão, previstas nas leis federais 89 e 87 de 2005 e 11445 de 2007, bem como nas leis municipais aplicáveis e pelas regras previstas neste contrato e anexos, com a finalidade de assegurar às partes, durante todo o prazo da concessão, a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Cláusula 22, revisão ordinária, 22.1. A cada 5 anos, realizar-se a revisão ordinária do contrato, com o objetivo de assegurar a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro caracterizado no plano de negócio, admitindo-se o comportamento de ganhos de produtividade com os usuários e a reavaliação das condições de mercado. Cláusula 23, revisão extraordinária, 23.1. Proceder-se-á a revisão extraordinária do contrato com vista à manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro nos termos do plano de negócio, mediante a compensação dos eventos causadores de desequilíbrio, quando se verificarem eventos de caso fortuito ou força maior, fato do príncipe ou fato da administração, ou ainda atos ou fatos não previstos no contrato e fora do controle da concessionária, mas que impactem de forma relevante as receitas e ou as despesas e custos da concessionária. 23.5. Ocorrendo qualquer dos eventos mencionados no item 23.1 acima, a concessionária deverá encaminhar à entidade reguladora e fiscalizadora, em até 180 dias de sua verificação, o requerimento de revisão, instruído com todas as informações e dados necessários à sua análise, acompanhado de relatório técnico ou laudo pericial, onde demonstre inequivocamente o impacto ou a repercussão do evento sobre os principais componentes de custos e seus reflexos sobre as receitas da concessionária que define o valor da tarifa. Essa foi a redação atualizada pelo 4º termo aditivo. Cabe destacar que esse 4º termo aditivo, o contrato de concessão, alterou a redação incluída pelo 2º termo aditivo para a cláusula 23.5, a qual ordenava anteriormente o seguinte: 23.5. Para efeito de determinação do momento a partir do qual a concessionária estará autorizada a apresentar eventual pleito de revisão extraordinária, fica estabelecido que se deverá aguardar até que os eventos causadores de reequilíbrio alcancem em conjunto montante igual ou superior a 5% do faturamento anual do exercício imediatamente anterior. Essa é a redação do 2º termo aditivo. Conforme relatado, diante do pleito apresentado, as diretorias técnicas avaliaram o expediente, em especial nas informações 212 da DJ e 128 da DT, ambas de 2023, as quais me reporto, concluindo que não se deve prosseguir com o processo de revisão extraordinária de tarifas neste momento. Para o fator 1, frustração de receita decorrente do parcelamento na aplicação do reajuste tarifário de 2021. A resolução decisória 652 de 2022 deixou claro em seu artigo 3º que as eventuais variações relativas ao parcelamento efetuado deverão ser analisadas somente após a aplicação do reposicionamento tarifário de 2026. Para o fator 2, frustração de receita por franquia para o Hospital Santa Casa de Caridade, em decorrência da Lei Municipal 5315 de 2021. Embora tenha sido reconhecido o mérito como gerador de desequilíbrio econômico-financeiro, a Diretoria de Tarifas e Estudos Econômicos Financeiros conclui que o valor apresentado não é suficientemente relevante de maneira a ensejar a revisão extraordinária conforme pleiteado. Cita o parecer, aspas, verificamos que a perda de receita declarada, R$
499.207,75, em função da criação de franquia no consumo e utilização do serviço de água potável e de esgotamento sanitário ao Hospital da Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, no período de julho de 21 a maio de 23, representa Perdemos o som, conselheiro. Algir, fechou o teu microfone. Conselheiro Lorenzon. Eu acho que deve ter sido o papel. Eu estou fazendo leitura. No teclado. Desculpa. Por favor, o conselheiro Spilk, vou repetir, então, uma parte. Deu para entender? Foi prejudicado alguma coisa ou não? Acho que só a última Tendo em frase, vista né? ali, eu acho que aquele parágrafo, tendo em vista, evitar, eu acho que o senhor pode reler este. Vou reler o que diz o parecer. O parecer Não, pode ser até depois, fator acho que o 2. senhor já foi. Fator 2, que é a frustração da receita por franquia para o hospital. Esse já foi lido. O valor na revisão extraordinária. Bom, a verificação de que a perda de receita declarada de R$ 1.499.207,75, em função da criação de franquia no consumo e utilização do serviço de água potável e de esgotamento sanitário do hospital ao Hospital de Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, naquele período, julho de 21 a maio de 23, representa 1,15% do faturamento bruto anual relativo ao exercício de 2022. E prossegue. Apesar de ser enquadrado juridicamente como evento ensejador de revisão extraordinária, quanto ao critério da relevância, entendemos que se deverá aguardar até que o desequilíbrio alcance um montante igual ou superior a 5% do faturamento anual do exercício imediatamente anterior ou incluí-lo na terceira revisão ordinária. Em que pese a conclusão da diretoria de tarifas de que o evento não atende ao critério de relevância, assiste razão à concessionária quando refere que a frustração de receita irá continuar crescendo até a próxima revisão tarifária ordinária, o que deve ocorrer somente em junho, repito, mês 6 de 2026. Reitero que a Diretoria de Assuntos Jurídicos conclui expressamente, aspas, pela possibilidade de revisão extraordinária das tarifas nos fatos do príncipe ou fatos da administração, como é o caso da Lei Municipal de Uruguaiana, número 5.315, publicada em 15 de dezembro de 2021. Tendo em vista evitar que esse montante acumule-se demasiadamente, gerando um fator expressivo a ser acrescentado nas tarifas para os usuários finais na ocasião da revisão ordinária, entende-se que, excepcionalmente, cabe prosseguir com a revisão extraordinária para apuração dos efeitos da frustração da receita decorrente da Lei Municipal 5315 de 2021, que é aquela lei que tratou da questão do abastecimento do hospital. Entretanto, de maneira a evitar uma mudança anual adicional nas tarifas, sugerimos que esta revisão seja efetuada concomitantemente ao processo de reajuste anual do ano de 2025. Considerando a necessidade de atualização dos montantes de desequilíbrio incorridos e o necessário trabalho de validação e cálculo do impacto tarifário, cabe ainda estabelecer o período final das faturas a serem consideradas nesta revisão. Assim, por analogia ao período de 180 dias de antecedência estabelecido no contrato de concessão para apresentação de documentação nos casos de revisões tarifárias ordinárias, fica definido que serão consideradas as frustrações de receitas materializadas até o mês de dezembro de 2024, quer dizer, dezembro próximo,
em razão da franquia do consumo de água potável e do esgotamento sanitário para o Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana. Por fim, quanto ao não atendimento aos prazos previstos para a manifestação desta agência, cabe esclarecer que, inicialmente, foi detectada pela área técnica a falta de instrução adequada do requerimento da concessionária, a alteração da metodologia de cálculo sem a devida justificativa e o não encaminhamento dos documentos utilizados para os cálculos, em prejuízo à análise do pleito. Complementarmente, lembramos que a AGES vem passando por um momento de alta demanda de tarefas devido ao acréscimo de serviços regulados e à alta rotatividade de equipe técnica já treinada e qualificada para o desempenho dessas tarefas. Apesar desta situação, a agência vem desempenhando as atividades regulatórias com a devida diligência e a maior celeridade possível, de maneira a atender a todas as obrigações previstas. Diante de tudo que expus, de todo o exposto, estou agora, eminente presidente, encaminhando o meu voto. E segue. Do voto. Posso fazê-lo, presidente? Sim, por favor. Primeiro, deferir parcialmente o pleito de revisão extraordinária de tarifas para a concessionária BRK Ambiental Uruguaiana S.A. Segundo, determinar que o desequilíbrio econômico e financeiro relativo à concessão de franquia do consumo de água potável e do serviço de esgotamento sanitário ao Hospital da Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, decorrente da Lei Municipal 5315 de 2022, ou melhor, 2021, seja apurado mediante revisão tarifária a ser realizada concomitantemente ao próximo reajuste tarifário anual. Terceiro, para fins da apuração da revisão prevista no item anterior, deverão ser consideradas as frustrações das receitas materializadas até o mês de dezembro de 2024. É o voto. Obrigada. Passar a palavra ao conselheiro Alexandre Alves Porce para sua revisão. Obrigado, presidente. Item 4 da revisão. Em conformidade com o regimento interno, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos. Quanto ao mérito, reporto a fundamentação apresentada pelo conselheiro relator, acompanhando o seu voto. Obrigada. Passo aqui, conselheiro Marcelo, para alguma observação, algum questionamento. Não, senhora presidente, nenhuma consideração, nenhum comentário. Certo, então vamos passar aqui pela ordem regimental ao meu voto. Acompanho o conselheiro relator Algir Lorenzon. Como o senhor vota? Eu acompanho também o voto do conselheiro Algir Lorenzon. Ok, obrigada. Então, por unanimidade, o voto do conselheiro relator foi acolhido pelo Conselho Superior para deferir parcialmente o pedido da concessionária BRK Ambiental Uruguaiana na forma do voto. Passamos às deliberações em procedimento simplificado. 3.1. Apreciar a proposta de deliberação do conselheiro relator, Marcelo Spilk, relativa à solicitação da FETERGS, ATM, RTI, AGPM e SAERGS para suspensão temporária da cobrança da taxa de regulação. Processo é o 783-3900-240. Conselheiro Marcelo. Obrigado, conselheira presidente. Saúdo aos conselheiros Algir Lorenzon, Alexandre Porce, o diretor Carlos, que nos acompanha aqui, a todos os servidores, diretores da casa, os representantes das concessionárias, usuários, poder concedente. E passo, então, a leitura da proposta de deliberação 27/2024.
Conselheiro Marcelo, só antes da sua leitura, por favor. Há um pedido aqui do Dr. Darcy Norte Rebelo Júnior para uma manifestação, claro que, né, estou adiantando o assunto, só porque precisaremos, caso seja deferido, porque não há, viu, doutor Darcy, uma previsão regimental quando se trata de procedimento simplificado, né? Então, isso fica a critério do relator. Então, só para que o senhor verifique, decida, conselheiro Marcelo, sobre esta possibilidade, que pode ser 5 minutos, que é o que, né, eu, por exemplo, já em alguns processos que eu apresentei essa deliberação, concedi, mas fica ao critério, o tempo também, e para fazer alguma parada na leitura antes da proposta efetiva de deliberação. Certo, presidente. Bem, acredito que o senhor Darcy tenha tido acesso aos autos, né? Houve um pedido, então, na verdade, a leitura que eu tenho antes da proposta seria relatar aquilo que está nos autos. Então, acho que não traria nada de novo em relação à manifestação. Então, se possível, nós poderíamos inverter a ordem, quem sabe, e permitir que a manifestação fosse feita nesse momento, por 5 minutos, e depois eu faço, então, a leitura da nossa proposta de deliberação. Pode ser? Ótimo. Pode ser. Então, doutor Darcy, o senhor tem a palavra aí por 5 minutos. Obrigado, presidente. Saúde a Vossa Excelência, em seu nome a todos os integrantes e secretários do Conselho, todos os demais que nos acompanham. Agradeço a deferência do relator, acolhido por Vossa Excelência. Eu vou ser breve, realmente, apenas para relatar um pequeno histórico. O último ano típico que nós vivemos no sistema de transporte, tanto metropolitano quanto de longo curso, quanto nas estações rodoviárias, que recebem, na verdade, um percentual da receita de venda de passagens, foi 2019. E mesmo o ano 2019 já foi um ano de queda de demanda. Tá? A tendência de queda de demanda vem por uma série de razões, porque historicamente o nosso país incentiva o deslocamento individual em detrimento do deslocamento coletivo. Desde o pró-álcool, quando incentivaram a produção de motores a álcool para veículos privados, mas nunca se preocuparam com essa questão para o ano. 2020 tivemos a pandemia, que, como Vossa Excelência sabe, provocou uma situação absolutamente disruptiva em termos de demanda, inclusive com ordens, decretos governamentais que impunham o afastamento das pessoas, né? E mesmo o transporte seguir operando, tinha que transportar passageiros semi-vazios para evitar a questão do contágio. Nessa época foi feita uma regulamentação específica para permitir um parcelamento da taxa de regulação da GERCS. Tá? Bom, só que terminou a pandemia e sobreveio nesse ano a calamidade pública decorrente da enchente que assolou o Estado. Então, o que aconteceu? Mais uma vez, outra situação disruptiva. E a taxa de regulação, ela tem como fundamento o faturamento do ano anterior. Em condições normais, esse faturamento do sistema de transporte ele não faz oscilações bruscas. Então, ela acaba dando um parâmetro razoável para estimar o trabalho de regulação da agência, porque se pressupõe que a operação de um ano seguirá mais ou menos no patamar do ano anterior. Mas não foi o que aconteceu durante a enchente. Nós tivemos, no sistema metropolitano, uma queda de oferta de 30%, e a queda de demanda a oferta ficou em 30%, e a demanda, a queda foi 70%, e a demanda ficou em 15%, ou seja, ficou 30% de oferta e 15% de demanda. No sistema de longo curso, a oferta ficou em 20% e a demanda em 12%. Então, isso teve um enorme desequilíbrio, mais uma vez. Isso fez com que tivessem as concessionárias enormes dificuldades para arcar tanto com o parcelamento anterior àquele feito lá na época da pandemia, quanto
arcar com as novas taxas de regulação do ano corrente. Então, sabe-se que esse conceito tem algumas limitações, porque a taxa decorre de imposição por lei estadual. Mas o que se pede é que, se o Conselho entender que não é possível relevar ou, pelo menos, suspender temporariamente a taxa ou o parcelamento, pelo menos que ele inste o poder concedente a tomar medidas equivalentes para o reequilíbrio econômico-financeiro, visto que é a obrigação da agência zelar pelo equilíbrio econômico-financeiro. E, sabidamente, há um déficit na tarifa, na reposição tarifária, já desde 2022, que é a pendência nesse reposicionamento tarifário. Então, se pede especial atenção aos senhores para esse pleito e agradeço aí a deferência, presidente. Obrigado. Obrigada, doutor Darcy. Conselheiro Marcelo, o senhor tem a palavra. Obrigado, presidente. Saúdo, doutor Darcy. Entendemos realmente a gravidade do problema e acho que o senhor colocou muito bem, né? A gente aqui no Conselho fica um pouco limitado em relação a questões que nós temos que seguir a lei, mas a questão de sensibilizar o poder concedente é algo que nós podemos colaborar, sim, atuando até em conjunto, né? Tanto do lado das concessionárias, em conjunto com a agência reguladora, porque realmente acho que o que todos nós queremos é a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Aqui é um exemplo bem claro disso, né? Pois bem, vou passar então a leitura, prezada presidente, prezados conselheiros. Trata o presente processo de requerimento protocolado em 14 de maio de 2024 pela FETERGS, ATM, RTI, a GPM e SAERGS, entidades representantes do transporte intermunicipal de passageiros do Rio Grande do Sul, para suspensão temporária da cobrança da taxa de regulação e as parcelas do Programa de Regularização para Mitigação dos Efeitos da Pandemia de Covid-19, de modo a não onerar o usuário do serviço e não aumentar o descompasso entre receita e despesa. E subsidiariamente para instar o poder concedente a tomar as providências cabíveis para tal fim, inclusive outras que considerar relevantes para dar um mínimo de viabilidade a este serviço público essencial. A Diretoria de Tarifas, por meio da informação DT 63/2024, faz referência a problemas estruturais do setor e opina pela não suspensão da obrigação de encaminhamento de valores relativos ao pagamento das taxas de regulação recolhidas a partir dos usuários pelas estações rodoviárias. Pontua que as enchentes impactaram as entidades, entre aspas, porém os valores que agora devem ser repassados à AGERGS foram pagos pelos usuários dos serviços públicos prestados junto ao transporte intermunicipal em 2023, quando da compra das passagens, fecha aspas. Atendendo solicitação da Diretoria de Assuntos Jurídicos, o Núcleo de Finanças da AGERGS informa que, abre aspas, a Lei Estadual 15.782, de 23 de dezembro de 2021, que criou o Programa de Regularização para a Mitigação dos Efeitos da Pandemia de Covid-19, incluiu apenas o setor de transporte intermunicipal de passageiros e refere-se às taxas de regulação, antiga TAFIC, dos anos de 2020 e 2021, permitindo o parcelamento dos saldos em até 60 vezes, sem o acréscimo de encargos por atraso, tanto para envio do formulário após 10 de janeiro do ano da taxa, prazo estabelecido pela Lei Estadual 11.863, de 16 de dezembro de 2002, quanto para pagamentos após a data de vencimento junto à AGERGS. A adesão ao referido programa ocorreu juntamente à Secretaria da Fazenda, cabendo à AGERGS enviar à Cefaz um processo por taxa para cada empresa. Em 2020 foram cerca de 63 empresas e em 2021 reduziu para 44. A taxa das empresas que não foram incluídas no programa de regularização seguiu o rito habitual, tal como está ocorrendo com a taxa de regulação 2024, conforme disciplinam as leis 6537 de 1973 e 11863 de 2002, decreto 42081 de 2002 e instrução normativa DRP 45 de 1998. Ou seja, o fato gerador da taxa é o faturamento do exercício anterior. Ocorre o acréscimo de encargos para formulários enviados após 10 de janeiro do ano da taxa, bem como para pagamentos realizados após o vencimento.
Possibilidade de parcelamento em até 12 vezes, com o primeiro vencimento em 10 de fevereiro e último em 10 de janeiro do ano subsequente, vencimento sempre no dia 10 de cada mês, e empresas inadimplentes têm o saldo cadastrado no CADIM ou em dívida ativa, conforme cada caso. Esclarecemos que as negociações das taxas de anos anteriores, com vencimento em 2024, permanecem tendo validade. Diante do acima exposto, as cobranças relativas às taxas de 2020 e 2021 das empresas de transporte estão sendo realizadas pela Cefaz. Já as demais cobranças da taxa estão a cargo desta agência. Fecha aspas. A Diretoria de Assuntos Jurídicos apresenta sua análise nos termos da informação DJ 190/2024, dos quais destaca-se, abre aspas, a Lei Estadual 10.931 de 97 conferiu à Agergs fonte própria de receitas indispensável para o desempenho de suas atribuições de maneira autônoma e com independência técnica, a fim de qualificar a prestação dos serviços públicos delegados no Estado e possibilitar que a regulação atinja seus fins. Em outras palavras, as atividades de regulação, fiscalização e controle exercidas pela Agergs subsumem-se ao conceito de poder de polícia, artigo 78 do CTN, e, portanto, legitimam a instituição da taxa como forma de contraprestação pecuniária cabível. Importante referir ainda que o tributo em questão se encontra compreendido e embutido no valor da tarifa homologada pela Agergs para os diferentes serviços regulados, de modo que tal custo não é absorvido pelas empresas, as quais têm somente a obrigação de repassar estes valores à agência. Ademais, ao reter o valor correspondente à TAFIC para a manutenção da sua empresa, o empresário estará atribuindo destinação individual a valores de tributo estadual, sendo que, por lei, esses valores devem beneficiar a população em geral por intermédio da administração pública. Outro sim, não há qualquer lei estadual que tenha suspendido especificamente o pagamento da TAFIC, requisito obrigatório para a legalidade do não recolhimento e cuja competência legislativa não é da Agergs. Fecha aspas. No que tange ao pedido de suspensão das parcelas do Programa de Regularização dos Efeitos da Pandemia de Covid-19, aponta que, abre aspas, tendo a adesão ao programa ocorrido junto à Cefaz, igualmente descabe à Agergs decidir sobre suspensão de pagamentos, fecha aspas. Conclui opinando pelo indeferimento dos pedidos. Em 26 de setembro, a Diretoria-Geral acolhe as recomendações da área técnica e envia o expediente ao Conselho Superior para deliberação final. Diante do exposto, acolho as informações das áreas técnicas e proponho a este Conselho indeferir o requerimento apresentado por FETERGS, ATM, RTI, AGPM e SAERGS relativo à cobrança da taxa de regulação e parcelas do Programa de Regularização para mitigação dos efeitos da pandemia de Covid-19. Esta, então, conselheira presidente, é a proposta de deliberação, procedimento simplificado que faço e submeto aqui aos colegas do Conselho. Certo. Obrigada, conselheiro Marcelo. Algum questionamento? Não? Não, Conselheiro... presidente. Não, conselheiro Porce? Não. Realmente eu concordo aqui, já iniciando meu voto integralmente com o conselheiro Marcelo. Não é possível, sob pena de cometimento de ilegalidade, esta agência decidir como renunciando receita que, na verdade, já foi alcançada pelo usuário para o custeio da regulação. Então, isso seria muito grave, né, com motivo aqui de apontamentos e possivelmente até de alguma improbidade nossa aqui do Conselho. Então, não é possível. Pelo que eu sei, tramitando embora, né, e aqui quero deixar bem claro que nós entendemos as dificuldades do setor, conhecemos as dificuldades do setor, mas há outros meios para solucionar ou mitigar isto, que pelo menos tenho conhecimento de que já estão em andamento, que são 2 projetos de lei do Estado aqui, com subsídio direto, né, do Tesouro, e daí não da Agergs, para o transporte metropolitano e para o transporte intermunicipal de passageiros, né, que vai refletir também, possivelmente, nas estações rodoviárias. Então,
Mas em relação ao transporte em si, transporte intermunicipal metropolitano, até o doutor Darcy pode dizer se já foi aprovado esses projetos, acho que não, pelo que a gente está acompanhando. Não, ainda não. Certo. Então, doutor Darcy, como foi dito, né, e colegas ali do interessados do setor, agentes regulados, empresas que estão presentes a esta sessão, do ponto de vista legal, né, é impossível qualquer deliberação em sentido contrário, então acompanho integralmente o conselheiro Marcelo, sob pena de cometimento aí de uma improbidade grave, né, e que os usuários já pagaram, eles já pagaram pelo custeio da regulação. Sim, doutor Darcy, 1 minuto, por favor. Um minuto, uma questão de ordem, senhor presidente. É assim, como nós estamos com uma defasagem tarifária gigantesca, obviamente esse custo da tarifa não foi repassado ao usuário. E o que eu queria só, se o relator pudesse apreciar, o nosso pedido subsidiário, que seria, caso o conselho entender que não pode avançar pelo fato de ser a taxa ser disposição em lei, instar o poder concedente a tomar a medida equivalente, que não é possível nós permanecermos com pendência tarifária de 2022. Por isso que, na verdade, o usuário não pagou por isso, porque nós estamos com um déficit de um percentual enorme, muito maior do que a taxa de regulação. Eu só queria, se Vossa Excelência pudesse, conjuntamente com os demais conselheiros, apreciar o pedido subsidiário. Conselheiro Marcelo, conselheiros, alguma observação quanto a isto? Eu só tenho dúvida. Isto independente. Quanto à forma. Eu acho que isto, independentemente de uma decisão expressa, isto pode ocorrer né, por outros meios também da agência de oficiar e reuniões com o poder concedente, que nós temos um diálogo tranquilo. Então, creio que não há necessidade, mas daí fica a critério do conselheiro, de um pedido, de uma decisão expressa sobre isto. Mas, presidente, se tivesse na deliberação dessa agência, esse pleito ganharia muita força. A senhora sabe, nós estamos sofrendo com essas pendências desde 2022. Então, já fazem mais de 2 anos. Então, uma deliberação da agência seria de grande valia para que o poder concedente talvez se movimentasse com mais agilidade. Conselheiros, alguma observação, conselheiro Porce? Eu pessoalmente vou adiantar o meu voto, conselheiro Marcelo, assim, adiantar a observação, né? Eu acho que a gente pode fazer sim, mas não é necessário estar presente em decisão, porque o que é importante é que a GERGS entenda o setor, e ela entende, né? Nós entendemos, a área técnica também, e façamos as nossas conversas com o poder concedente, eventualmente, naquela linha de harmonizar, que está, né, no objetivo da nossa lei, de harmonizar interesses, né? Mas é importante lembrar que o usuário paga pela tarifa, né? Paga pela tarifa. Então, fica à vontade aí, conselheiro Marcelo, conselheiros, para alguma observação. Estamos em um período de debate aqui. Não, presidente, eu queria só já também adiantar que acompanho a proposta de deliberação do conselheiro Marcelo Spilk e me solidarizo também com toda a crise que o setor está passando, né? Acho que a gente tem ali uma compreensão do tamanho deste problema, mas também entendo que o que a gente pode fazer, né, dar um suporte, né, para fortalecimento desse diálogo junto ao poder concedente, né, para buscar uma solução para essa questão toda, né, e que isso pode ser feito, eu acho que aí, por meio de outros instrumentos que nós temos dentro da agência. Sim, eu também concordo com essa. Inclusive, há uma possibilidade, só adiantando aqui, né, nesse momento de debate até, sempre que nós formos chamados para reuniões,
formos convidados para reuniões com a CELT, reuniões com o DAIR, reuniões com o Escritório de Projetos Especiais, que integra a vice-governadoria, nós estaremos presentes, seja aqui, né, pelos conselheiros, por mim, pela área técnica, pelos diretores técnicos. Então, assim, a AGERGS não vai se furtar a estar neste debate. Pelo contrário, acho que é importante que a AGERGS esteja no debate, né, sempre. Mas fico aí, conselheiro Marcelo, conselheiro Lorenzon. Senhor, conselheiro Marcelo, o senhor quer agregar alguma coisa ao voto? Reitera? Eu entendo novamente, né, doutor Darcy, eu acho que as suas considerações aqui são importantíssimas. Nós temos, como já dito aqui, um perfeito entendimento da gravidade que passa o setor, sabemos disso, certo? E como a presidente colocou, estamos à disposição para participar de qualquer reunião, qualquer tratativa que houver junto ao Poder Concedente para acompanhá-los e buscar uma solução para o pleito. Eu também acho que não há necessidade de colocar isso expresso na nossa deliberação, né, porque, enfim, como já dito, a gente tem várias formas de ajudá-los nisso, né? Então, eu mantenho a deliberação como está e ficamos à disposição para colaborar de qualquer outra forma para buscar um entendimento aí com o Poder Concedente. Ok, eu também voto acompanhando essa deliberação. Eu acho que presidente, só o conselheiro Algira está tentando falar, está com o áudio desculpe, fechado. Conselheiro, desculpe, por favor. Seu áudio, conselheiro. Presidente, a minha participação é só no sentido de acompanhar o que disse o conselheiro Marcelo Espino, que em toda a sua manifestação em relação à apreciação dessa proposta, eu estou inteiramente de acordo com Sua Excelência e quero aproveitar para saudar o doutor Darcy Norte Rebelo Júnior e também, mais uma vez, na sua pessoa, homenagear o seu pai, meu estimado amigo, que tanto trabalhou em função do transporte no Rio Grande do Sul e tanto me auxiliou quando parlamentar, eu sempre repito isso, na Assembleia Legislativa, nós utilizamos muito a experiência do seu pai. E agora a sua experiência, nesse sentido, manifestando essa preocupação, essa angústia em relação ao que ocorreu relativamente ao transporte coletivo. Eu vi, aliás, hoje mesmo, o conselheiro Spilk e eu recebemos, enviado que foi pelo nosso ex-conselheiro, nosso colega Petersen, uma revista, conselheiro Marcelo, tá ali, o conselheiro Marcelo tem a revista nas suas mãos. Uma revista onde mostra por fotografia a destruição quase que completa lá das instalações de duas empresas, pelo menos. A Planalto e a Ouro e Prata. Foi isso, né? E a Unesul, Ouro e Prata, enfim. Na realidade, essa foi uma destruição geral, né? Na rodoviária de Porto Alegre, nós sabemos o que aconteceu. No aeroporto do Rio Grande do Sul, nós sabemos. Enfim, essa destruição, essa angústia, esses momentos que vimos. E o transporte coletivo, mais ainda, já vinha com aquela angústia desde o Covid, com a angústia existente em torno da rodoviária de Porto Alegre, que eu, com estes olhos, fui verificar numa determinada ocasião o que tem de transporte clandestino. Não acreditava isso, transporte clandestino, carros estacionados oferecendo viagens, vans oferecendo viagens. Olha, é uma coisa inimaginável. Então, essa angústia que Vossa Excelência manifestou, doutor Darcy, é muito procedente e, como disse a presidente, tudo que nós pudermos aqui da AGERG legalmente fazermos, nós faremos. Conta com a gente. Muito bem. Então, conselheiros, por unanimidade, foi acolhida a proposta de deliberação do conselheiro Marcelo Spilk no processo número 783-3900-240, e dizendo, então, reiterando, né, o que todos aqui já disseram, que a AGERGS está integralmente à disposição para participar de reuniões com as entidades gestoras, poderes concedentes e com as empresas,
né? Porque este assunto é muito importante, é um serviço básico, um serviço essencial para a população. Então, aqui todos os que estão presentes, né, do transporte, das rodoviárias, saibam que a GERGS, convidada, sempre estará presente, ou seja, né, por seu conselheiro, por sua conselheira, presidente, técnicos, e acho importante esta visão regulatória nas reuniões que se fizerem sobre o tema, né, sobre o tema transporte. Acho que é muito importante que todas as questões já sejam tratadas de forma conjunta. Bem, dito isto, passamos ao ponto 3.2 da nossa pauta, proposta de deliberação do conselheiro Alexandre Alves Portes relativa ao planejamento estratégico da GERGS, processo número 271-3900-241. Conselheiro Portes, por favor. Obrigado, presidente. Presidente, antes de fazer a leitura, eu queria cumprimentar todos presentes novamente, mas especialmente os membros do grupo de trabalho, né, gostaria de nominá-los aqui, que é o caso do Sérgio Gonzalez, também Ricardo Pereira, a Natália, André Bianchi, o Vinícius, o Cláudio, todos que integraram o grupo de trabalho de elaboração dessa proposta, e registrar um agradecimento a eles pela dedicação ali do tempo, né, mas também, né, destacando que é um trabalho que continua, né? A gente está aqui fazendo uma proposição de deliberação, né, de uma etapa dessa agenda de planejamento. Então, dito isso, passando a leitura aqui da proposta de deliberação, a portaria GERGS número 23/2024 designou o grupo de trabalho para elaboração de planejamento estratégico da GERGS para o período 2024-2027, PEA 2024-27. A atividade foi desenvolvida mediante um ciclo de reuniões semanais, com início em 29 de fevereiro de 24. O grupo de trabalho entendeu que a base de conhecimento do PEA 2018-2022 serviria de referência para subsidiar a elaboração da presente proposta, buscando revisá-la e atualizá-la para refletir o contexto atual e desafios que se apresentam para o novo ciclo de planejamento da GERGS. Após a apresentação da proposta inicial de planejamento estratégico da GERGS ao Conselho Superior e equipe diretiva, e considerando as contribuições recebidas no período de realização de consulta interna, o grupo revisou os componentes do PEA, anexando ao presente expediente os documentos que compreendem matriz SWOT, norteadores, mapa estratégico, objetivos, projetos e ações estratégicas. Assim sendo, proponho a este Conselho aprovar o planejamento estratégico da GERGS para o ciclo 2024-2027, consolidado nos seguintes documentos. 1. Matriz SWOT, DOC 60460632. 2. Norteadores e mapa estratégico, DOC 60460633. E 3. Objetivos e projetos estratégicos, DOC 60460634. Essa é a proposta, presidente, conselheiros. Alguma observação, conselheiros? Alguma... Bom, antes de... Eu vou fazer uma observação e também um agradecimento, um reconhecimento ao conselheiro Porce e aos colegas do grupo de trabalho, a todos. Examinei o planejamento, ficou muito bom, né? E quero, então, reconhecer esse trabalho. E daí pergunto aos senhores, querem alguma observação? Isto nós temos, como eu referi, consta no processo, né? Então está completamente publicizado, e deveremos colocar no nosso site também, né, conselheiro Porce? Exatamente, temos que fazer uma atualização. Certo. Podemos votar? Eu voto, então, já pelo acolhimento integral da proposta de deliberação e dos respectivos instrumentos que integram, que abrangem, né, na verdade,
planejamento estratégico da GERGS para o período de 2024 e 2027. Conselheiro Lorenzon, como vota? Da mesma forma, com as homenagens. Conselheiro Marcelo? Acompanho integralmente a deliberação. Ok, obrigada. Proposta de deliberação acolhida por unanimidade no processo 271-3900-24-1. Ponto 3.3 da nossa pauta. Deliberação sobre a realização de consulta e audiência pública referente ao processo 1339-3900-23-3, que trata da proposta de regulamentação, sistemas individuais e ou condominiais de tratamento de esgoto para a BRK Ambiental Uruguaiana. A proposta do conselheiro Lorenzon é consulta pública de 8 de novembro a 28 de novembro e audiência pública no dia 28 de novembro, quinta-feira, às 10 horas, de forma online. Podemos aprovar? É só 28 Aprovado. é uma segunda, né? Não, quinta. Ah, tá. Tá Quinta-feira. bem. É que no início da semana estaremos no FIAR e eu também estarei fora da GERGS, mas vocês já terão retornado, né, conselheiro? Conselheiro Lorenzon, seu áudio. Seu áudio está brigando com o senhor hoje. Mas de qualquer forma, agora eu acho que está ajustado. Tá, O conselheiro estava conversando com o conselheiro Spilk e nós deveremos retornar no dia 26, né, conselheiro Spilk? Isso. Aliás, Sim, dia depende 27, dos voos. 27. 26 ou 27? Eu acho que 27, Não, 27, 26 não dá. Não dá porque não tem condições de retorno. Então, dia 27, mas estamos prevendo, então, essa audiência pública para 28, às 10 horas. E Vossa Excelência continuará ausente, Em né, Brasília. conselheiro? Toda semana Mas em nós Brasília. teremos quórum porque o conselheiro Porce estará presente, conselheiro? Na verdade, A gente ficou de fazer 2 sessões, ou sim, uma semana exato. antes, que é a semana do dia Sim. 18 a 21, ou posterior, que eu acho melhor, da semana do dia 2 a 5 de Isso, dezembro. do dia 2, nessa semana do dia 2 a 5, sim, eu estarei presente, mas como eu tive que programar férias, né, para não ter vencimento, né, aproveito para comentar, né, que minhas férias estão ali iniciando no dia 18 de novembro, indo até o dia 2 de dezembro. Isso. Tá certo. Mas mas a audiência pública não... Pode ser feita tranquilamente. Pode ser feita, né? Sim, Unicamente que nessa semana, então, do dia 20, a sessão do dia 26 é que não teremos. Não teremos, tá. Mas estarei aqui na audiência pública às 10 horas do dia 28, perfeitamente, tá. Ok. Então, aprovada o período de consulta pública e a data da audiência pública. Perfeito. O processo 1339-3900-23-3. Comunicações. A Diretoria-Geral informa a emissão dos seguintes registros de comercializadoras de gás. Registro número 1 de 2024, DG, emitido para a empresa MGás, comercializadora de gás natural, no processo 715-3900-24-2. E o registro número 3 de 2024 para a empresa Petrobras, Petróleo Brasileiro S.A., no processo 1314-3900-24-4. Lembrando que o registro número 2 já foi referido na sessão anterior. Convites. Algum esclarecimento, conselheiros, em relação ao registro? Não. Convites. Recebimento do convite da CE Equatorial para audiência pública a ser realizada no dia 14 de novembro, quinta, às 14 horas, na Câmara de Vereadores de Canguçu. A reunião irá propor o aumento da carga de energia elétrica na cidade e interior de Canguçu. 5.2. Recebimento de convite do CREA
para o evento dos seus 90 anos de fundação, com a entrega inédita da medalha do Mérito Farroupilha, que se realizará no dia 11 de dezembro, quarta-feira, às 16h30, no Teatro São Pedro, em Porto Alegre. Conselheiro Marcelo, avalie se o senhor pretende comparecer, juntamente com os nossos engenheiros aqui, mas não precisa ser neste momento, né? Mas avalie Sim. aqui a participação. Eu acho importante uma representação da GERGS, seja do Conselho, seja dos nossos engenheiros aqui, que são bastante, né? Sim, presidente, se eu estiver em Porto Alegre na data, faço questão de participar do evento. Só preciso confirmar, mais adiante eu confirmo se estarei. Certo. Recebimento do convite do Ministério Público para a solenidade de outorga da Ordem do Mérito do Ministério Público, às 17 horas, no dia 11 de novembro também. Então, temos dois eventos, um do MP e um do CREA. No auditório Mundercil Paulo de Moraes. Conselheiro Lorenzon, eu também vou avaliar a possibilidade, em princípio, sim. Deixa eu ver, 11 é segunda, na próxima... Não, daqui a 2 semanas. É 11 de novembro, é uma segunda-feira, né? Isso, 11 de novembro. Eu não estarei em Porto Alegre. Não estarei em Porto Alegre. Esse do Ministério Público eu gostaria de participar porque eu sou praticamente um membro lá, porque fui condecorado em determinada ocasião, então, mas não terei condições porque não estarei em Porto Alegre. E, Certo. Vossa Excelência, eu vejo que um é às 17 horas na Assembleia Legislativa e aliás, lá no Ministério Público demora lá. Não dá tempo para cumprir os dois compromissos, não dá. Na Não, Assembleia tem que ver Legislativa é 18h30, lá demora muito lá. Sim, vamos ter que dividir aqui os participantes. Recebimento do convite da Fiergs para a quarta edição Agroindústria do Futuro, dia 7 de novembro, às 10 horas, no pavilhão de eventos. 5.5, recebimento do convite da ABS-RS para o 12º Simpósio Internacional de Qualidade Ambiental, nos dias 4, 5 e 6 de novembro, em Porto Alegre. Os convites todos estão com a secretaria aqui da GERGS, então quem for já pode confirmar aqui por meio da Ana Cris. Recebimento do convite da ABAR para a GERGS participar do projeto de normatização e capacitação sobre soluções alternativas adequadas para o abastecimento de água e esgotamento sanitário. Esse aqui nós vamos ver a possibilidade de integrarmos aí o grupo da ABAR. 5.7. Recebimento do convite da Coordenação de Drenagem Urbana para audiência pública, número 7 de 2024, da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, para as contribuições da norma, né, para a estruturação dos serviços públicos de drenagem e manejo de águas pluviais. A participação é até o dia 9 de novembro, às 23h50, para o envio de contribuições. Também aqui eu quero, como seria mais nos assuntos gerais, eu não sei se há algum outro convite, conselheiros, para registrar aqui que eu recebi um convite da ABAR, para palestrar ali que nós estaremos presentes, né, para palestrar no Fórum Internacional Fórum Ibero-Americano de Regulação. Então, a minha palestra vai ser no painel da Câmara Técnica de Saneamento, da ABAR, no dia 26 de novembro, das 4h30 às 5h30, e vou tratar um assunto aqui que para nós para nós e para o Rio Grande do Sul e também outros estados é bem importante. Trazer o problema regulatório do esgotamento
sanitário em imóveis com soleira negativa para usuários sem condições econômicas, né? Então, junto com outros colegas ali de painel. Então, a minha palestra será no dia 26, das 4h30 às 5h30. Bem, da minha parte é isto. Gostaria de saber mais algum comunicado, algum assunto geral, convite. Diretor-geral também, fica à vontade. Obrigado, presidente. Então, colegas, podemos encerrar aqui a nossa sessão. Presidente. Desejando uma boa semana para todos e todas. Na próxima terça-feira estaremos aqui novamente. Da Boa mesma tarde. forma para Até todos. logo. Boa tarde.